Salve, salve, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui está falando o professor Giovanni. Lembrando, esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Maria Elias de Carvalho. Mas se você for de outra escola, seja bem-vindo. Vamos lá, terceiro ano, PET 5. Nós vamos fazer a semana 3 e a 4, né? Para arrematar. Dê uma olhada na grade, né? E aí, lá no Se Liga na Educação, está trabalhando todos os temas e está tranquilo. Então, vamos só para a correção da atividade. Evidências da evolução, beleza? Estudar a evolução de um determinado grupo de organismos é algo complexo, difícil mesmo. Como saber quais etapas evolutivas se sucederam na evolução? O que veio primeiro? Nesse sentido, os cientistas têm buscado na natureza provas da evolução. Essas provas aparecem principalmente de duas maneiras básicas. Pergunta-se. Até agora não foi pergunta não, tá, gente? Era só um texto provocativo. Então, pergunta-se, quais são essas duas maneiras pelas quais os cientistas têm estudado a evolução? Aí eu trouxe aqui do PET mesmo, tá bom? Para estudar a história evolutiva dos seres vivos, não é? Os cientistas fazem uma série de análises anatômicas, embriológicas, fisiológicas e moleculares entre os organismos atuais. Então, o primeiro estudo está entre os organismos atuais, seja análise anatômica, embriológica, fisiológica e molecular. Beleza? Beleza. Além disso, eles estudam os fósseis. Então, as duas frentes, né, as duas maneiras, é estudando os seres atuais e uma é essa, a outra estudando os fósseis. Tranquilo? 2. Unicamp, né? Várias evidências científicas comprovam que as aves são descendentes diretas de espécies de dinossauros que sobreviveram ao evento de extinção em massa que assolou o planeta 65 milhões de anos atrás. O achado mais recente, um dinossauro emplumado chamado Epidexipteryx. Nossa, professor, deu nó para mim também. Epidexipteryx. Ui, isso foi na China, tá bom? Eu vou até falar isso. Foi apresentado na revista Nature. Isso é mais antigo, tá? Tem bastante tempo que apareceu isso aí. Alguns dinossauros menores adquiriram a capacidade de voar. E foram eles, provavelmente, que sobreviveram ao cataclismo e deram origem às aves modernas. Beleza. Tranquilo. Os que tinham a pena, principalmente, eles começaram a ser, né, endotérmicos, né? E aí já deu a capacidade deles sobreviverem à era do gelo. Aí, letra A. Conforme o texto, as aves provavelmente seriam descendentes de um grupo de dinossauros. Relação cada vez mais evidenciada pelo estudo dos fósseis. Tranquilo. Contudo, as aves modernas diferem dos répteis quanto ao sistema respiratório. Diferença essa que pode ser considerada uma adaptação ao voo. Que diferença é essa e como ela está relacionada ao voo? Aí, eu deixei em vermelho, né? Você está se perguntando, por que está em vermelho? Porque quando você vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V, você tem que ler, tá bom? Quem fez lá pro PET não leu. Voo não tem mais acento, tá bom? Ditongos, tônicos, não tem mais acento, tá bom? Então, voo não tem mais acento. O voo não tem acento e todo mundo viaja em pé. Vamos lá. Os pulmões das aves são compactos e muito eficientes. Estão ligados a estruturas muito importantes chamadas sacos aéreos, que trabalham para a diminuição da densidade da ave durante o voo. Aí, ó, como é que escreve voo? Ensina esse povo do PET a escrever voo, né? Não faz nem a correção ortográfica do texto que eles estão fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Pelo amor de Deus. Não passa essa vergonha quando for fazer isso com o professor, não, tá? O professor já fez Ctrl+C, Ctrl+V? Claro, mas lê antes, né, pelo menos. Edita o texto. Então, vamos lá. Então, os pulmões são compactos, ou seja, por ser compacto, ele já permite ocupar menos espaço e ajuda, né, sendo, entre aspas, mais leve, né? E também tem esses sacos aéreos que diminuem a densidade do voo, né, a densidade do corpo da ave para o voo. Beleza. Letra B. A capacidade de voar ocorre não só em aves, mas também em mamíferos, como os morcegos e insetos.
Os pesquisadores explicam que as asas podem ser órgãos homólogos, em alguns casos, e órgãos análogos em outros. Indique em quais dos animais citados as asas são órgãos homólogos e em quais são órgãos análogos, e em que diferem esses dois tipos de órgãos. Eu já trouxe a resposta. Homólogos, aves e mamíferos, né? No caso aí, derivam de estruturas já existentes em um ancestral comum, exclusivo entre eles, né? Podendo ou não estar modificadas para exercer uma mesma função. Beleza? Por exemplo, o nosso braço também é homólogo à asa da ave e do morcego também, por exemplo. Tá bom? Já os análogos são aqueles tá entre os vertebrados e insetos, tanto as aves quanto os mamíferos e os insetos. São caracteres que se assemelham simplesmente por exercerem a mesma função, mas não derivam de modificações de estruturas semelhantes, já existentes em um ancestral comum. Como assim? A asa do inseto não tem nada a ver com a asa da ave, nem com a asa do morcego. Nada a ver uma coisa com a outra. Né? Tem origem totalmente diferente durante a formação do ser. Tá bom? 3. Quando a semelhança entre as estruturas animais não é sinal de parentesco, mas conseguida pela ação da seleção natural sobre espécies de origem diferentes, fala-se em convergência adaptativa. Beleza? É o caso da asa, né? O bichinho precisava sobreviver e só sobreviveu aqueles que voavam. Pronto. Mas quer dizer que todas as asas nasceram da mesma origem? Não. Aí é convergência. Tá bom? Adaptativa. 4. A figura a seguir mostra o desenvolvimento embrionário de diferentes vertebrados. Observando-a com atenção, pode-se concluir corretamente que... Então a gente vê aí, ó, o peixe, o anfíbio, o réptil, a ave e o mamífero. Beleza? Lembrando que está vindo de cima para baixo. E aí a gente vai marcar a alternativa correta. Letra A. Existe uma grande semelhança no desenvolvimento embrionário dos diferentes animais, sobretudo nos primeiros estádios. Eu não sei de onde que eles tiraram essa palavra estádios, mas seria estágios, né? Então é isso aí mesmo. Pronto, já temos a resposta correta. As outras estão todas erradas. Pronto, acabou. Pronto, vamos resumir. Vamos para a semana 4, que são os processos de especiação. É quando surge uma nova espécie. Inclusive, até hoje, isso é um paradigma, né? Que existem até espécies que já não são mais consideradas espécies separadas, como, por exemplo, canis lupus e canis familiares, né? Que é o lobo cinza e o cachorro. É a mesma espécie. Olha que doideira, né? Então vamos lá. Número 1. Pássaros azuis estão representados na ilustração, que também destaca aspectos da biologia e da nomenclatura biológica dessas aves. Então, Cialia, né? Seria o gênero, né? Cialia cialis, Cialia mexicana, Cialia corrucoides. Tá? Ficou meio borrada a figura deles dessa vez. Considerando a possibilidade de esses animais ocorrerem em condição de simpatria, ou seja, dentro da mesma região, explique por que constituem entidades biológicas distintas. Eu trouxe a resposta já aqui. O porquê é porque não são capazes de reproduzir entre eles e gerar descendentes férteis. Porque se eles fossem capazes, assim como eu citei o exemplo do lobo e do cachorro, eles seriam considerados a mesma espécie. Pronto. Com subespécies, né? Mas se a pergunta for como, que eles quiseram dizer, porque às vezes poderia ser o como, né? A especiação simpátrica pode ocorrer se o fluxo genético for reduzido por fatores como poliploidia, ou seja, eles vão diferenciar-se fisicamente, não vão conseguir mais fazer a cópula, né? É a diferenciação de hábito e a seleção sexual. São exemplos, como aconteceria, tá bom? Mas o porquê, que era a pergunta que estava escrita, então o porquê que eles não são capazes de reproduzir entre eles e gerar descendentes férteis, ou seja, isolamento reprodutivo, tá bom? 2. Diferentes espécies de peixes herbívoros marinhos do mesmo gênero são encontradas nas regiões tropicais do Oceano Atlântico,
tanto na costa do continente americano quanto na costa do continente africano. E aí nós temos aqui, né, um cladro, né? Dois clados, 3 clados, 4 clados, 5 clados, né? Nós temos esse cladograma, beleza? Onde nós vemos aqui o A, o B, o C, o D e o E. E aí tem uma tabela com a característica de cada um. Primeiro, em qual continente que está, quais os alimentos que consomem, lembrando que os alimentos estão aqui embaixo, o hábitat deles e o período de alimentação, né? O nicho. Então vamos lá, letra A. Considerando os mecanismos de especiação, como poderia ser explicado o surgimento das espécies C e D a partir de uma espécie ancestral? Isolamento geográfico, porque uma está na América e outra está na África. Fácil. Letra B. Das espécies citadas, qual delas mais se assemelha à espécie ancestral? A E. Por quê? Porque houve menos ramificação. Você vai ver lá que a E sai do ancestral comum e já vai direto, enquanto os outros fazem isso aqui, ó, com outros ancestrais, com outras características surgindo, né? E ele não, ele já vem direto do ancestral anterior. Letra C. Que tipo de relação, interação ecológica pode ocorrer entre D e E? Justifique sua resposta. Competição. Por quê? Porque eles estão na mesma localização geográfica, né? Ambos estão na América, mesmo alimento, né? O mesmo hábitat, né? Eles vivem no mesmo local e também tem o mesmo nicho, que é o mesmo horário de alimentação. Então, pronto. Vai ser uma competição. Beleza? Interespecífica, né? Que são espécies diferentes. Número 3. Indivíduos de espécies diferentes podem viver em simpatria, ou seja, viver no mesmo lugar ao mesmo tempo, conservando-se como espécies diferentes, pois são isolados reprodutivamente. Indivíduos de duas espécies da mesma espécie, de duas subespécies da mesma espécie, apresentam diferenças genéticas características de cada subespécie, mas não apresentam isolamento reprodutivo. É um exemplo aí do cachorro e do lobo. Duas subespécies podem viver em simpatria mantendo-se como subespécies diferentes? Justifique sua resposta. Então, para que subespécies vivam em simpatria e continuem sendo subespécies, é preciso ocorrer uma comunicação gênica. Por quê? Porque se não ocorrer essa comunicação gênica, um cruzamento às vezes, entre essas populações, mínima, né? Às vezes, uma pequena, né? Não pode ser grande demais. Por quê? Porque se ela for grande demais, vai ter uma fusão total em uma única espécie. Vai acabar as subespécies. E nem pode ser pequena demais, pois isso poderia levar ao isolamento reprodutivo. Então tem que acontecer aquele cruzamento, às vezes, lá, e o indivíduo ser inserido dentro do grupo e continuar reproduzindo. Ou seja, aquelas características vão continuar circulando, não é? Ou seja, é preciso ocorrer acasalamentos esporádicos entre machos e fêmeas das espécies, das subespécies, né? Para não ocorrer, eu dormi nesse ponto aqui, ó, das subespécies. Fui eu que digitei mesmo. Para não ocorrer o isolamento reprodutivo, mas não ao ponto de misturar por inteiro, né? Eu citei o exemplo do cachorro e do lobo cinza. Então a gente tem aí aqueles que estão no meio do caminho, que às vezes vão para lá e às vezes vêm para cá, por exemplo, o husky siberiano, um cachorro que mais se assemelha ao lobo e que às vezes pode até entrar na matilha de lá e cruzar e deixar descendentes férteis lá e depois ser reinserido na população canina e aí vai, tá? Número 4. Já vou afirmar aqui que o número 4 aqui tem um erro aqui, ó, que foi apagado, tá? Aconteceu, ó, porque aqui estava solto, não tinha origem nenhuma e a única origem que fazia sentido era de inseto. Por quê? Porque o pica-pau come inseto, tá bom? Uma das hipóteses sobre a origem dos tentilhões atuais existentes nas Ilhas Galápagos supõe que eles descendem de um único tipo de tentilhão ancestral que emigrou do continente para as ilhas em épocas passadas. Ou saudade de fazer questão aberta da UFMG. Era bom, viu? O esquema a seguir representa a evolução desses pássaros. Então tá aí o esquema, beleza? E aí mudou o nicho, mudou também a alimentação e aí vai, né? Mudou o hábito, mudou a alimentação e lá vai. Então vamos lá, letra A. Escreva o nome do processo que levou ao aparecimento de todas as espécies atuais a partir de um ancestral comum. Especiação alopátrica. Por quê? Porque eles foram para ilhas diferentes.
Aí ocorre o isolamento geográfico e reprodutivo. Letra B. Escreva o nome do processo que originou as variações notadas na forma de tamanho dos bicos em diferentes ambientes e ajustados a diferentes tipos de alimentos. Diversificação gênica e seleção natural. Ou seja, ele lá teve a diversidade e de repente ele foi submetido a ter que se alimentar de outro bicho e ele já tinha que ter aquela predisposição ou de outra planta ou de outra coisa. Porque se ele não tivesse a predisposição, morria. Seleção natural. Tá bom? Então, letra C. Cite 2 mecanismos que poderiam impedir as espécies A e B de se tornarem uma única espécie. Conceitue um desses mecanismos. Isolamento geográfico e reprodutivo. Fácil assim. O isolamento geográfico é a separação, isso que eu peguei do PET, é a separação física de indivíduos de uma população em subpopulações. As barreiras geográficas que isolam ou separam subpopulações podem ser, por exemplo, um rio que corta uma planície, etc. Já o isolamento reprodutivo resulta da incapacidade total ou parcial de membros de 2 subpopulações se cruzarem, produzindo descendência fértil. Né? Então, quer dizer, já não pode mais produzir descendência fértil. Depois de um longo período de isolamento geográfico, as subpopulações isoladas se diferenciam tanto que perdem a capacidade de se cruzar e ou gerar descendentes férteis, tornando-se assim reprodutivamente isoladas. Grande a resposta, né? Mas era para conceituar um deles, claro que eu vou falar dos 2, né? Então, nós ficamos por aqui. Não esqueça de tirar foto, enviar sua atividade, o PET vale sua frequência e também é o único meio de avaliação que nós temos. Aproveite o tempo. Se você ainda não fez a redação, né, a carta para o PET comemorativo de 300 anos de Minas Gerais, faça, envie, porque também ele vale 100 horas, só esse PET, tá bom? E já vai encaminhando para o 6, tá bom? No mais, fique com Deus, tchau, até a próxima.